Naproxeno marca de seleção branca como tomar, para que serve, contraindicações e riscos. Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O foco do canal é te ajudar. Então não esquece, deixa o teu like no vídeo que ficamos muito felizes. Vamos lá para as informações de hoje. O naproxeno é indicado. Alívio de estados dolorosos agudos nos quais exista um componente inflamatório como, por exemplo, dor de garganta. Uso analgésico e antipirético em adultos, como por exemplo para dor de dente, dor abdominal e pélvica, cefaleia, sintomas de gripe e resfriado. Condições periarticulares e musculoesqueléticas, como por exemplo, torcicolo, bursite, tendinite, lombalgia, artralgia, dor nas pernas, cotovelo do tenista, dor reumática. Condições pós-traumáticas, entorses, distensões, contusões, lesões leves decorrentes de prática esportiva. Quais as contraindicações do naproxeno? Este medicamento é contraindicado em pacientes que tenham apresentado reações hipersensibilidade ao naproxeno ou naproxeno sódico. Seu uso também é contraindicado em pacientes que apresentaram asma, rinite, pólipos nasais ou urticária pelo uso de ácido acetilsalicílico ou outros anti-inflamatórios não esteroides, ANS. Ambos tipos de reações apresentam potencial risco de morte. Reações graves como anafilaxia foram relatadas em tais pacientes. O naproxeno é contraindicado em pacientes com sangramento ativo ou antecedente de sangramento gastrointestinal ou perfuração relacionado ao uso anterior de ANS, doença ativa ou antecedente de úlcera péptica recorrente, hemorragia, 2 ou mais episódios distintos de úlcera ou sangramento comprovados. Como outros anti-inflamatórios não esteroidais, o naproxeno é contraindicado em pacientes com insuficiência cardíaca grave. O naproxeno não deve ser utilizado em pacientes com depuração de creatinina inferior a 30 ml por minuto. A segurança do uso deste medicamento em crianças abaixo de 2 anos não está estabelecida, portanto o seu uso em crianças nesta faixa etária é contraindicado. Como usar o naproxeno? O comprimido deve ser ingerido com um pouco de líquido, sem mastigar. O naproxeno deve ser administrado por via oral. Cada dose deve ser tomada com água e em jejum ou com alimentos. A absorção pode ser retardada com alimentos. Dose para adultos. Comprimidos revestidos de 250 mg. Tomar um comprimido 1 a 2 vezes por dia, ou a critério médico. Comprimidos revestidos de 500 mg. Tomar um comprimido uma vez por dia, ou a critério médico. A dose diária 24 horas, de 500 mg não deve ser excedida, salvo se sob prescrição médica. Os efeitos indesejáveis podem ser diminuídos tomando-se a menor dose eficaz, pelo menor tempo necessário para controlar os sintomas. Não se deve usar naproxeno por mais de 10 dias consecutivos, exceto sob orientação médica. Se a dor ou a febre persistirem ou se os sintomas mudarem, o médico deverá ser consultado. Doses em idosos. Sendo os idosos mais propensos a efeitos adversos, devem ser consideradas doses mais baixas. Doses em crianças. Crianças menores de 12 anos não devem tomar este produto, salvo sob prescrição médica. Doses em graves insuficiências hepática, renal ou cardíaca. Pode haver necessidade de redução da dose em pacientes com graves insuficiências hepática, renal e ou cardíaca. Este medicamento não deve ser partido ou mastigado. Quais as reações adversas e os efeitos colaterais do naproxeno? Distúrbios cardiovasculares. Há relatos de edema, hipertensão e insuficiência cardíaca associados ao tratamento com ANS. Dados epidemiológicos e de estudos clínicos sugerem que o uso de coxibes e alguns ANS, particularmente em tratamentos com altas doses e de duração prolongada, podem estar associados a um pequeno incremento do risco de eventos trombóticos arteriais, por exemplo, infarto do miocárdio ou acidente vascular cerebral. Distúrbios gastrointestinais. Os eventos adversos mais frequentes são de natureza gastrointestinal. Podem ocorrer úlceras pépticas, sangramento e ou perfuração gastrointestinal, algumas vezes fatal, especialmente em idosos. Há relatos de náuseas, vômitos, diarreia, flatulência, obstipação, dispepsia, dor abdominal, melena, hematêmese, estomatite ulcerativa, exacerbação de colite e doença de Crohn. Menos frequentemente, observou-se gastrite.
Distúrbios da pele e do tecido subcutâneo. Muito raramente, ocorreram reações bolhosas, inclusive síndrome de Stevens-Johnson e necrólise epidérmica tóxica. O naproxeno pode causar um leve aumento transitório e dose dependente, no tempo de sangramento. Entretanto, frequentemente esses valores não excedem o limite superior da faixa de referência. Superdose. O que acontece se tomar uma dose do naproxeno maior do que a recomendada? Superdose do medicamento pode ser caracterizada por sonolência, vertigem, dor epigástrica, desconforto abdominal, indigestão, náuseas, vômitos, alterações transitórias da função hepática, hipoprotrombinemia, disfunção renal, acidose metabólica, apneia e desorientação. O naproxeno é rapidamente absorvido, portanto os níveis plasmáticos devem ser avaliados antecipadamente. Existem alguns relatos de convulsões, no entanto, não foi estabelecida uma relação causal com o naproxeno. Se houver a ingestão de grande quantidade de naproxeno, acidental ou propositadamente, deve-se efetuar o esvaziamento gástrico e empregar as medidas usuais de suporte. Pode ocorrer sangramento gastrointestinal. Raramente podem ocorrer hipertensão, falência renal aguda, depressão respiratória e coma após a ingestão de anti-inflamatórios não esteroidais, ANIES. Reações anafilactoides foram reportadas com a ingestão de anti-inflamatórios não esteroidais, ANIES, e pode ocorrer seguida de uma superdose. Os pacientes sintomáticos devem ser tratados conforme o suporte utilizado na superdose de anti-inflamatórios não esteroidais, ANIES. Não há antídotos específicos. A prevenção de uma maior absorção, por exemplo, uso de carvão vegetal ativado, pode ser indicado em pacientes atendidos no período dentro de 4 horas da ingestão com sintomas ou após uma superdose acentuada. A diurese forçada, alcalinização da urina, hemodiálise ou hemoperfusão podem não ser adequados devido ao elevado grau de ligação às proteínas. Interação medicamentosa. Quais os efeitos de tomar naproxeno com outros remédios? A administração concomitante com alimentos, antiácidos ou colestiramina pode retardar a absorção de naproxeno, no entanto, não afeta sua extensão. O naproxeno possui alta afinidade de ligação à albumina plasmática, possuindo, portanto, teoricamente potencial para interação com outras drogas que se ligam à albumina plasmática, como os anticoagulantes comarínicos, sulfonilureia e dantoína, outros ANES e ácido acetilsalicílico. Pacientes em uso concomitantemente de idantoína, sulfonamida ou sulfonilureia com naproxeno, devem ser observados para ajuste da dose se necessário. Apesar de não terem sido observadas interações relevantes nos estudos clínicos com naproxeno e anticoagulantes comarínicos, os ANES podem aumentar o efeito de anticoagulantes, como a varfarina. É necessário cautela ao se utilizar probenecida em associação ao naproxeno, pois há relatos de que provoque elevação dos níveis plasmáticos e aumento à meia-vida do naproxeno. Há relatos de que o naproxeno e outras drogas inibidoras da síntese de prostaglandinas reduzem a depuração do metotrexato, e assim, possivelmente aumentam sua toxicidade. Portanto, a administração concomitante de naproxeno e metotrexato deve ser feita com cautela. O naproxeno pode também inibir o efeito natriurético da furosemida, e reduzir o efeito antihipertensivo de beta-bloqueadores. Foi relatado aumento das concentrações plasmáticas de lítio pelo efeito inibitório sobre a depuração renal. No caso de uso concomitante de esteroides e havendo necessidade de reduzir ou interromper o uso de esteroides durante o tratamento com naproxeno, a dose de esteroides deverá ser reduzida lentamente e os pacientes deverão ser observados cuidadosamente com relação a qualquer evidência de efeitos adversos, incluindo insuficiência adrenal e exacerbação dos sintomas de artrite. Existe um risco maior de sangramento gastrointestinal quando o uso de agentes antiplaquetários ou inibidores seletivos da recaptação da serotonina é associado ao uso de ANES.